A gente vinha assistindo um Norris embalado. Depois da cagada que fez em bom português lá no Canadá, ele conseguiu reagir e a gente tem dito aqui que foi algo surpreendente, elogiamos muito o Lando por conta do que ele fez na Áustria e na Grã-Bretanha. Na corrida sprint, corrida tímida do Norris. A classificação sprint, ele tomou um couro do Piastri, e depois, na classificação para valer, fez o dever de casa, só que aí chega na corrida e não entrega. De fato, se você olha o top 10, talvez o destaque negativo do top 10 seja o Lando Norris. Vocês concordam? Destaque negativo? Do top 10. Do top 10? Piastri passou para ganhar. O Leclerc conseguiu segurar o Verstappen. O Verstappen também teve uma corrida apagada, mas não teve muita chance também por causa do... E aí também tem a questão do setup, que foi mais focado para chuva, a corrida secou. Aí temos Russell, uma corrida ok também. Albon, boa corrida. Hamilton, boa corrida. Lawson, idem. Bortoleto, talvez um dos pilotos do dia. A gente vai entrar nesse debate na sequência. Apesar que, pra falar a verdade, Carlão, eu esperava um pouquinho mais da Mercedes, porque a Mercedes é um carro que se comporta muito bem em tempo frio, em pista fria. E a gente sabe que com a chuva a Mercedes consegue se dar um pouquinho melhor do que as outras, e o Russell também é um cara que é bom no Spa. Então, e pelo desempenho dele no qualifying, ao longo do final de semana, eu pensava que ele ia conseguir pegar pelo menos um pódio, fosse fazer aquele pódio padrão entre Piastri, Norris e Russell. E até porque a próxima corrida, que é a Hungria, vai ser uma corrida muito mais quente, que a Mercedes não é muito favorável a Mercedes pistas mais quentes, temperaturas mais quentes, que o pneu corrói mais, já vamos falar assim, então esperar um pouquinho mais. Então eu não diria que ele foi o destaque negativo do top 10, eu colocaria entre ele e o Russell, assim, mais ou menos, mas o Russell passou. O Albon, e assim, não foi... Mas achei que ele ia fazer mais, achei que ele ia pegar lutar por um pódio, pelo menos. Agora... Mas quem que tá brigando por título? Quem viu o companheiro dar um passão e ampliar a diferença do campeonato? Passão de safety car ainda, não foi nem com largada parada. Safety car. Start. Isso aí. Agora, é assim, tudo bem, pode até entre os 10 primeiros, talvez o que tenha ido mal, mas talvez assim, não foi uma corrida também ruim do Norris. Todo mundo ganhou de nota 8 para cima entre os 10 primeiros, vamos supor, nota 10 pro Piastri, nota 8... nota 8 pro Norris. Não, calma que eu vou chegar lá. Você pode dar a partir de 8 para os 10 primeiros colocados, mas um 6,5, 7, que não é uma nota ruim. Também eu acho que não é pra gente, não dá, a gente não pode transformar também uma corrida com falhas do Norris, né? Quando estava tentando se aproximar, chegou a sair da pista, né? Quando ele consegue, o próprio Max Wilson durante a transmissão comentou, né? A primeira vez que o Norris consegue diminuir a diferença para o patamar abaixo de 8 segundos. E aí, de repente, você observando, olhando a corrida, você olha que do nada ali a vantagem volta a quase 10 segundos, porque justamente na volta 26 ele acabou saindo. Tudo bem, não foi das melhores, mas eu acho que também não é uma corrida daquela, assim, execrável, né, diante, né, desse contexto. Ainda falta alguma coisa, né, algumas coisas para o Lando Norris completar as casinhas aí, para você observar ele, que ele pode ser realmente um campeão sem qualquer tipo de contestação, né? Mas também eu não vou chegar aqui e falar, pô, Norris, não é possível, né? Não é... Eu acho que teve corridas piores já desse ano aqui. Sim. Né? E eu tava temendo, na perspectiva do Norris, ele tomar a ultrapassagem do próprio Leclerc, porque o Piastri, ele ultrapassa e abre vantagem. E o Leclerc vinha ali chegando. Sim. No fim, o Norris conseguiu, pelo menos, se manter na segunda colocação, que, claro, do ponto de vista de matemática, é importante. A gente tem até na tela para vocês a situação do campeonato da Fórmula 1. No longo prazo, naturalmente, o Leclerc ficou atrás, tanto que ele volta, ele termina a corrida por volta de 15 segundos atrás do Norris. Então... mas o Leclerc é só um ponto do início da prova feita pelo Norris lá em Spa. Possivelmente, mesmo se o Leclerc tivesse feito a manobra sobre o Norris, teria repassado depois, quando a McLaren imporia o seu ritmo natural. O que falta pro Norris é isso aqui, ó, mental forte, psicológico forte. Não é a primeira vez que ele perde uma posição por largar mal com safety car ainda, tudo bem, a Bélgica é uma pista que você tem uma tarefa ingrata de largar em primeiro, porque tem o Maio Rouge, tem a reta Camel muito longa até a primeira curva, de uma fechada mais forte, então é uma das poucas pistas que você largar em primeiro tem uma certa desvantagem, se você tiver um carro que tenha condição de brigar contigo logo atrás. E McLaren contra McLaren, a gente sabe que tem uma condição igual
de brigar. Então dá pra eximir um pouquinho a culpa dele, mas ele tem um mental muito fraco. A gente viu no Canadá, na disputa contra o Piastri, que ele simplesmente chocou em cima do Piastri sem ter nenhum lugar pra passar. Ele quis passar pra onde não tinha como passar. É um cara que quem quer ser campeão não pode fazer isso. Então, o Norris, ele é um cara que tem habilidade, ele é um cara que não chegou onde chegou à toa. Ele na Fórmula 2 foi muito bem contra o Russell, contra o Albon, Fórmula 3 britânica, então é um cara que tem uma bagagem forte. Beleza, ele tem um aporte financeiro do Adam Norris, que tem grande parte de ações da McLaren, ele é um piloto com dinheiro, ele é um piloto pagante, vamos falar assim, mas não é um piloto pagante que não tem nenhuma habilidade. Ele é bom. Não é o Lance Stroll. Com todo respeito ao Stroll, claro, mas ele é um cara que ele é habilidoso, ele tem suas valências na Fórmula 1. Ele é um cara certamente as tem, mas vamos lá. GP da Bélgica. Ele escapa quando ele tava se aproximando do Piastri, já com o pneu duro. Ele dá aquela escapada que ele passa da zebra. A gente até tava olhando, os três assistindo a corrida aqui na redação. Tava ali na casa dos 7 segundos, aí do nada vai pra 9. A gente, o que aconteceu? Aí ele dá aquela chapada no pneu. Teve algum outro erro, assim, fora a passão que ele tomou do Piastri? Acho que não, né? Assim, erro crasso. Erro capital foi esses dois. Mas eu falei, isso é mental. Isso aí aqui, Carlão. Mental, psicológico fraco. Tanto que, se você parar pra pensar, você botar pneu duro em uma pista que ainda tá meio úmida, requer erro zero, porque qualquer saída do traçado você vai rodar. Pneu duro em pista úmida você vai rodar, não tem como. E não tinha como pra onde escapar, porque o macio ia estourar muito rápido, o médio não quis botar, então tinha que ser o duro. Então, ele no carro, sabendo disso, sabendo que o Norris é um cara que tá com um psicológico, parece ter um psicológico mais fraco, ele tá propício a cometer esses erros. Então eu não diria que foi um erro técnico dele em rodar aquele tempo, porque ele tava numa pressão gigante de ter que buscar o Piastri, que tinha um pneu de maior aderência na chuva, que ia gastar um pouquinho, mas tinha maior aderência, e não podia cometer nenhum erro. Se fosse o Piastri nessa condição, eu acho que o Piastri ia alcançar, porque o Piastri é um cara que tem muito mais centrado e muito mais calmo. Você vê raramente ele cometer erro, agora que ele é um pouquinho mais experiente na Fórmula 1. Então, pra mim, não foi um erro técnico. Foi, claro, teve a rodada, mas veio muito da mente do Norris, porque ele é um cara que ainda não tem uma cabeça de campeão, uma maturidade de campeão. Ele, ele chegou na McLaren sem pressão, porque era ele o Sainz, McLaren ainda se reerguendo na Fórmula 1, ainda no seu processo de recuperação financeiro e em pista, e ele não tinha essa pressão de ser o número 1, de brigar por título, de ter que conquistar vitórias. Se conseguisse um 5º lugar, um 6º, um 7º, era maravilhoso para ele, para a McLaren e para o Sainz na época. Quando chegou o Piastri, ele teve a responsabilidade de ser o número 1, guiar a McLaren em ter um papel de mecânico desenvolvedor que o Sainz tinha e ele não. Então isso também começa a pesar na cabeça dele de fazer desenvolver a McLaren e guiar a McLaren para disputar o título. Quando começou a ter que ter essa pressão em 23, no final, em 24, ele começou a cometer erro que ele não cometia. Tanto que quando ele estreou em 2019, ele foi um dos melhores rookies daquela temporada e foi muito elogiado pelo engenheiro dele, pela McLaren, em 20 também, em 21 também. Então, para mim, é uma evolução gradual do que ele tem que fazer comparado à pressão que ele põe em si mesmo. Ele tem muito mais responsabilidade e tem muito mais pressão e até agora vai sucumbir na pressão. Temos aqui um superchat do Marcos Farley, nosso parceiro. Valeu, Marcos. Ele diz o seguinte, abre aspas, na largada, Norris dá pé demais na curva 1, isso proporcionou o Piastri aproximar demais, fora ele ter dado o pé cedo demais a sair do safety car ansioso, diz o Marcos, se referindo aqui ao Lando Norris. Você ia falar, Eric? Manda bala, sua análise. Eu acho que tem essa questão mental, por mais que a gente fale, mas eu acho que a resposta do próprio Norris nas últimas 2 corridas, especialmente Silverstone, correndo em casa, que eu acho que isso poderia perturbá-lo muito mais, né, me deixaram até com essas corridas me deixaram com boa impressão. E aí, eu acho que tem a questão, até técnica mesmo, tá, eu não tô querendo discordar de ti, mas a chamada que, inclusive, do engenheiro, que inclusive foi transmitida, né, durante a corrida, né, que ele tá forçando, que você via que ele tava ali, o engenheiro tava dando uma chamada nele por causa que ele tava forçando muito o carro na busca de tirar essa vantagem do Piastri. Talvez aí eu acho que é mais técnico mesmo do que necessariamente psicológico. Também pode ser, não tô falando que não seja, mas me parece que hoje, né, me pareceu muito mais algo técnico de erro que acontece com todo mundo, né? Aí você pode discutir, mas poxa, o cara já tem, sei lá, 6 anos de janela na Fórmula 1, já passou da hora de aprender com algumas coisas, tá? Realmente. E aí pode entrar também a questão psicológica, mas eu acho que no caso de hoje, né,
foi uma questão um pouco mais técnica do que o psicológico, porque ele, primeiro, toma o passão, realmente ficou ali, deve ter ficado se amargurando, né, ou bravo, ou achando que esse tipo de manobra não podia, ou não podia acontecer, a equipe tinha que orientar, enfim. E aí eu acho que ele, a partir do momento que ele viu que ele estava com uma estratégia diferente, que ele tinha que reagir para os pneus brancos falarem mais alto nas últimas voltas, eu acho que talvez ele quis forçar mais do que aquilo que o carro poderia, frear mais aonde... Aquilo ali, a mensagem do engenheiro técnico, me parece que é uma leitura de telemetria que eles estavam vendo na hora. Fala assim, não, você está freando muito, você vai destruir teus pneus aí e não vai ter essa diferença a seu favor no final das corridas, da corrida, no caso. Então, concordo, mas assim, quando você tem que forçar mais, ter mais ritmo, você também tem que estar mais calmo, mais focado, se cometer erro. Então, um piloto experiente como ele, que já passou por situação desse tipo, de ter que forçar mais e fazer um ritmo de volta rápida atrás de volta rápida, deveria ter essa maturidade, eu vou chamar assim, essa calmaria, como a gente fala em muitos lugares. Racecraft. O racecraft de você conseguir não cometer erro, porque você não errar não é uma questão só técnica, é questão de você seguir o seu traçado, calmo, planejamento sem nervosismo, porque é isso que faz a diferença, que técnica todos têm. Norris tem, Piastri tem, Leclerc tem, Hamilton tem. Agora, o que diferencia quem consegue impor essa técnica sem ter nervosismo e sem errar. Hamilton fazia muito isso, o saudoso Button fazia isso direto para guardar pneu, o Piastri faz isso muito bem hoje em dia, o Verstappen nem se fala. Então, por isso que eu vejo com um pouco mais de mental, porque ele é um cara que já mostrou ter suas valências em outras corridas e quando tem que fazer, quando tem que colocar em prática e mostrar o talento dele, que ele já mostrou, que ele já comprovou que tem, ele comete esses erros. Por isso que eu acho que não é uma questão... A gente viu que ele já tem a capacidade. Por isso que a técnica dele, qualidade dele, inclusive é argumento dos nossos debates aqui, porque também, às vezes, quando o pessoal critica ele por essa questão mental, parece que o todo é ruim. Não, o que você tá fazendo aí? Não, pelo amor de Deus, né? Um dos caras que realmente, né, se destaca pelo talento dessa geração dele, né, junto com o Leclerc, com o próprio Verstappen e tal. Mas eu acho que a gente... me pareceu hoje um cenário um pouco diferente daquele do próprio erro lá do Canadá, que aquilo ali para mim foi algo de quem estava desesperado, afobado em que agora que eu vou conseguir passar ele, agora que eu vou dar o salto do campeonato. Se não fosse aquele erro, justamente ele poderia ter chegado pelo menos à Bélgica. E acho que aquilo mostrou que ele tá com um pouquinho de raivinha do Piastri já, porque apesar de eles estarem sendo meio amigos ainda, ele falou, me passou, não vou deixar você passar, eu vou passar esse cara agora. Eu acho que não tem amizade ali, amizade é uma coisa, também eu acho que realmente tem que ser assim também. Eu acho que, Agora, dá pra dizer que a estratégia de pneu duro foi um erro depois da corrida? Depois sim, mas a gente vai ser engenheiro de obra pronta aqui. Exatamente. Ele foi o único com o duro, bicho? Não, mas eu acho que em um dado momento a gente até imaginou que poderia ser e poderia realmente se valer ali essa estratégia, né? Mas eu acho que... E outra, também a gente sabe do jeito que estava, se ele vai para os mesmos médios do Piastri, dificilmente ia mudar muita coisa. Então, talvez se ele tivesse ido para os médios, a gente teria chegado e falar assim, poxa, mas que custa tentar fazer alguma coisa diferente e tal? E a crítica também poderia ir sobre ele também, sobre a McLaren. Agora, registrando a situação de campeonato, conforme vocês veem na tela, 266 pontos para Oscar Piastri, Lando Norris 250, 16 pontos de diferença entre os companheiros de McLaren. Pode baixar um pouco a tabela aí de classificação de pilotos, Jeff, para a gente registrar a situação do Gabriel Bortoleto. Vamos falar agora do nosso representante brasileiro, depois a gente aborda um pouco mais a situação da Ferrari, próprio Verstappen, versus outros personagens deste GP da Bélgica, Russell, Mercedes, Companhia Limitada, mas Bortoleto agora figura com 6 pontos, segue na última colocação no campeonato, mas devagarinho, com essa evolução do carro da Sauber, o piloto do Brasil vai somando as suas, digamos, primeiras pontuações. Primeiro foi no GP da Áustria, correto? Agora o GP da Bélgica de Fórmula 1. Bortoleto, vamos... Só fazendo o último adendo aqui, em uma boa lembrança, o Renan fala assim, Carlos, mas errar o pit stop do Norris também. É bom lembrar que o pneu dianteiro esquerdo demorou um pouquinho mais para entrar ali. Bem pontuado, aliás. Pertinente aqui a mensagem do Renan, valeu.